pode ser definida como um grupo de pessoas que vivem no espaço doméstico e são ligadas com relação de convivência, afinidade e afetividade. E a família, o casamento para o Espiritismo foi uma evolução para a humanidade. E a família para o Espírito, para o Espiritismo, o que é a família, né? Nós temos poucas menções na doutrina, né? Nas obras básicas, mas a mais expressiva está nas obras complementares, no livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, né? Ela fala que a família é a pedra fundamental da sociedade, né? E que é uma criação de Deus para os homens, para combater os dois principais defeitos dos homens, o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, como Kardec mesmo define, eles são corrupções do instinto de conservação. Deus deu para cada um de nós um instinto de conservação, que é essa força interior, para que a gente possa proteger a nossa vida e a vida da nossa família. Mas como nós fomos criados em momentos diferentes, como vivemos vidas diferentes, nós temos habilidades diferentes, alguns mais que os outros. E essas pessoas que têm mais habilidade que os outros, em razão desse processo reencarnatório, do desenvolvimento, em algum momento desenvolvem o sentimento que são mais que os outros, não é mesmo? E isso não existe mesmo, porque os papéis são permutáveis, tá? Mas isso se chama orgulho, né? Esse sentimento que nos faz acreditar que somos mais que os outros. Por quê? Porque ganhamos mais dinheiro, porque somos mais poderosos, porque temos uma posição política qualquer e desprezamos os outros. Quando, muito embora tenhamos habilidades diversas, nós somos todos espíritos iguais perante Deus. E aquele aqui que aparece como mais humilde no plano espiritual pode ser o espírito mais elevado. E que você terá que pedir de joelhos para ele quando chegar lá, para ele te ajudar. Essa pessoa que muitas vezes aqui você despreza, porque é seu subalterno, porque não estudou, porque trabalha numa profissão mais simples, mais humilde, né? Na verdade, nós só valorizamos quem é igual a nós e quem é superior a nós e quem pode nos ser útil de alguma forma. Fora disso, nós desprezamos os outros. Isso se chama orgulho. E a família veio para isso, para tratar o orgulho. Porque é na família que nós nos relacionamos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, e nesse dia a dia que nos harmonizamos e que nos colocamos na nossa posição, né? Sócrates, o filósofo grego, provavelmente o homem mais inteligente que pisou aqui nesse mundo, dizia: só sei que nada sei. Aí um dia chegaram para o Sócrates e falaram assim para ele: mas Sócrates, quem foi que falou isso para você? Ele falou: foi minha esposa. Né? Então, é na família que os familiares põem a gente no lugar da gente, porque ele está achando que é mais que os outros, não é mesmo? É ali no dia a dia, não é mesmo, que a gente se encontra, não é mesmo? E a família também veio para combater um vício do homem, que é o egoísmo. O egoísmo também é uma corrupção do instinto de conservação. Para defender a nossa vida, a nossa prole, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro. Mas alguns são mais hábeis que os outros e ganham mais. E tudo que excede na nossa mesa, falta na mesa de alguém. Segundo a literatura espírita, a felicidade material reside na posse do necessário. Aí fala assim: mas doutor, mas o que é necessário para mim é diferente do outro? Exatamente. Aí chegaram para Buda, o príncipe chinês, Siddhartha Gautama, e perguntaram para Buda: Buda, mas o que é o necessário? Aí Buda, que seria uma das reencarnações de Jesus pelo livro Exilados da Capela, né? Diz que Jesus foi Buda, lá nos Exilados da Capela diz isso aí. Foi Krishna. Buda então respondeu: o necessário, o sábio tem de consciência. Agora, se você não tem, você vai ter que adquirir. Assim, nasce rico, pobre, miserável, mais ou menos, até você adquirir esse senso do que é necessário, né? E que o mais rico
é aquele que menos precisa das coisas. Mas nós, quanto mais ganhamos, mais gastamos e mais temos mais pensamos que precisamos daquele padrão, daquela casona, daquele carrão, daquela viagem, daquelas roupas que não fazem diferença nenhuma. Isso se chama egoísmo. O egoísmo é aquele sentimento que o que é meu, o que é seu é meu, o que é nosso é meu, e quem divide e não fica com a melhor parte não entende da arte, tá? E o que sobra na sua mesa, falta na mesa dos outros, tá? Então, a família veio para trabalhar. A família é a escola da divisão. As pessoas mais miseráveis que eu conheci na minha vida, mais sovinas, dividiam o que tinha com a mulher e com os filhos. Primeiro, porque está na lei, porque ele tem o dever de assistência, ele tem o dever de prestar alimentos. Segundo, porque eu acho que ficou com medo de ser repudiado ou de ser abandonado. Mas é ali que se aprende a dividir. Aprende a dividir. Porque senão, o ser humano não dava nem bom dia para os outros. Tá? Então, o casamento romano ele evoluiu, né? E o casamento, e a família só surgia a partir do casamento. E o casamento era regido pelas leis de Roma. Mas isso veio até o século IV. No século IV, depois de Cristo, todos sabem, né, ali no ano de 313, quando governavam os imperadores Constantino e Licínio, no Édito de Milão, o cristianismo foi admitido como uma religião do Império Romano, uma das religiões. O Império Romano era politeísta e o cristianismo era uma superstição, não era admitido, passou a ser. Por quê? Não conta que numa luta lá, uma guerra romana, o Deus dos cristãos teria lutado lá a favor dos romanos. A partir disso aí ele foi admitido como uma das religiões do Império. 312, 313. Em 492, durante o Império de Teodósio, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo passou a ser a única religião do Império Romano. O Império Romano passou a ser monoteísta no final do século IV. Quando aconteceu isso aí, a igreja chegou para Roma e falou assim: casamento é um sacramento da igreja. Então, não é justo que ele seja regido pelas leis do Estado. Ele tem que ser regido pelas leis da igreja. E a igreja é o Estado, é o Vaticano, ele tem leis, que é o Código Canônico. Aí Roma cedeu, e a partir do século IV, o casamento passou a ser regido pelas leis da igreja. O romano, o judeu, o cristão, eles eram polígamos, eles tinham concubinas, né? Mas a partir da adoção do casamento religioso e da adoção das leis romanas e gregas, o casamento se transformou num casamento monoteísta e indissolúvel. Tá? Muito embora o Código Canônico siga a tradição mosaica. O casamento é indissolúvel, mas tem 19 causas de anulação de casamento. 19. Anulação. Mas enquanto vigente, ele é indissolúvel. Tá? Então, o casamento passou a ser regido pela lei da igreja, assim foi pela Idade Média inteira, 10 séculos da Idade Média, 5 a 15. O Brasil foi descoberto no século XV, foi descoberto por Portugal. Portugal era um país católico, os portugueses chegaram aqui, não havia problema nenhum do casamento ser regido pela lei da igreja, porque os portugueses eram católicos. Agora só tinha um probleminha, o índio não era batizado, não era católico. E o negro também não. E como está na natureza do homem viver em sociedade, né? Aí os catequistas, os padres, escreviam para Portugal, para o rei, para mandar as mulheres para lá. As portuguesas. Por quê? Porque os portugueses estavam se unindo com as índias e com as negras. Nas primeiras relações, relações ilícitas, porque eles não eram batizados. Tá? Eles não eram. Eles não eram batizados, não podiam casar.
Aí o que aconteceu? Os catequistas lá catequizaram os índios, batizaram os índios, aí tudo bem. E os negros passaram a ser batizados nos portos de origem, onde eram comercializados, ou no porto de chegada, para chegar aqui e poder casar com os portugueses e constituir família, porque o casamento era regido pela lei da igreja e a família decorria do casamento, para não ocorrer as relações ilícitas perante a igreja. E assim foi. No Brasil Império, a Constituição do Império era uma constituição religiosa, a religião oficial do catolicismo, então o casamento continuou a ser regido pela lei da igreja e a família só decorria do casamento. Depois, no Brasil República, o Brasil passou a ser um país laico. O que é país laico? País laico é aquele que não tem religião oficial, mas protege a liberdade religiosa. E vieram muitos migrantes para o Brasil. E esses migrantes não eram católicos. E eles não podiam casar, porque o casamento era regido pelas leis da igreja, e a pessoa tinha que ser no mínimo batizado. E batizar nada mais é que você aceitar os ensinamentos da religião. Aí o que aconteceu? Aí o Estado avocou o casamento. Falou assim, não, agora não dá mais para o casamento ser regido pela lei da igreja. Aí ele voltou a ser regido pelas leis do Estado, pelo Código Civil. E assim é até hoje. Mas, na proclamação da República, 1890, esse casamento veio para o Estado com aquelas características da igreja, né? A única forma de construção de família, indissolúvel, né? Foi assim, a família só vinha do casamento. Quem não era casado não tinha família e não tinha os direitos relativos à família. E muita gente sofreu por causa disso. Muitas mulheres viveram, imigrantes, viveram com homens e eles morriam, não eram casados, não tinham direito a nada. E o judiciário começou a reconhecer as sociedades de fato. Aí sabe o que o judiciário fazia? A mulher morou a vida inteira com o cidadão morria, não eram casados. O judiciário reconhecia uma sociedade de fato como uma sociedade comercial e mandava pagar uma indenização para a mulher por trabalhos prestados. Era assim que acontecia, tá? E esse casamento veio ligado por causa dessas características da igreja, né? O casamento regido pelo Estado e só existia essa forma de constituição de família, tá? Aí chegou na Constituição de 88, essa coisa mudou. O Estado, na Constituição de 88, separou a família do casamento. O casamento deixou de ser a única forma de construção de família. Hoje está lá na Constituição, a família será amada da sociedade, receberá especial proteção do Estado. A família não está vinculada a nenhuma forma. Depois vem assim, né? O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Então, o casamento é regido pelas leis do Estado e gratuita a sua celebração. Aí reconheceu-se o primeiro tipo de família, que é aquela decorrente do casamento. Depois veio a Constituição e falou assim, fica reconhecido como entidade familiar a união entre homem e mulher, de forma pública, contínua e duradoura, com a finalidade de construção de família. E a lei facilitará a sua conversão em casamento. Aí criou o segundo tipo de família, a família decorrente da união estável, união de homem e mulher, de forma pública, contínua e duradoura, com fins de construção de família. Segunda forma de família. A Constituição reconheceu a família monoparental. Vocês sabiam que havia uma família, que a família era decorrente do casamento. Morria o homem ou morria a mulher, desaparecia a família, não existia mais família. Porque a família era a união permanente de homem e mulher para criar os filhos. Isso é um conceito que vinha da religião. Morria o pai ou morria a mãe, não havia mais família. Quando eu cheguei lá em Bauru, em 1998, tinha umas casinhas velhas ali na Bela Vista, né? Eu fui lá e falei, o que era isso aqui? Eu falei assim, não, aqui é para onde vinham morar as mulheres viúvas, depois de seus maridos morriam. Por quê? Porque elas ficavam isoladas na sociedade, porque não compunham mais família. E separadas também, porque o desquite surgiu em 1940 também.
né? Então não havia família. Aí a Constituição veio e fala assim: fica reconhecida a família monoparental, que é aquela composta pelo pai ou pela mãe e qualquer um dos seus filhos. Então, terceira forma de família, tá? Depois veio o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1980, e criou um novo tipo de família, a família natural. Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e os seus filhos. Não falou em casamento, não falou em união estável, não falou na morte de ninguém. Falou assim: onde tiver pai, mãe e filho, é família. Então surgiu o quarto tipo de família. Depois do Estatuto da Criança e Adolescente criou um outro tipo de família, chamado família extensa. Entende-se como família extensa aquela que se alonga para além da relação pais e filhos, para alcançar parentes próximos, com quem as crianças e adolescentes têm uma relação de convivência, afinidade e afetividade. Faltando pai, tendo crianças e adolescentes e tendo parentes próximos com quem elas convivem, essa é uma família. Quinto tipo de família. Depois veio o STJ, o STF, e reconheceu todos os direitos da família da união estável entre homem e mulher, as famílias de uniões homoafetivas, compostas por 2 homens e 2 mulheres. Então surgiu a família decorrente da união estável homoafetiva, composta por 2 homens e 2 mulheres e seus filhos. Depois veio o STJ, o Supremo, e reconheceu a possibilidade da conversão dessa união estável homoafetiva em casamento. Então, nós tínhamos só o casamento, só a família decorrente do casamento. Depois surgiu em 88 a união decorrente do casamento, da união estável, a família decorrente do casamento, da união estável, a família monoparental, a família natural, a família extensa, a família homoafetiva de união estável e a família homoafetiva decorrente de casamento. E a que mais chama a atenção é essa família homoafetiva de 2 homens e 2 mulheres. No voto que conduziu o julgamento no Supremo Tribunal Federal, é um voto do ministro Aires de Brito, ao reconhecer a possibilidade da existência de uma família decorrente da união de 2 homens e 2 mulheres, ele usou 6 vezes a expressão espiritual. Ele usou uma poesia do Chico Xavier. É um voto com fundamentos constitucionais, mas que ao mesmo tempo são fundamentos espíritas. Não está escrito assim, porque não pode, porque o nosso Estado é laico. Mas aqueles fundamentos são fundamentos espíritas. Falei: mas doutor, mas com que fundamento o ministro do Supremo reconhece a união de 2 homens e 2 mulheres como igual a de um homem e uma mulher? Com que fundamento? Primeiro fundamento: dignidade da pessoa humana. É fundamento da República do Brasil a dignidade da pessoa humana. O que quer dizer isso? Que o ser humano é o ser superior da criação. As suas deliberações devem ser prestigiadas e não restringidas pelo Estado. Como é que é o nome disso? No Espiritismo? Livre-arbítrio. As deliberações do Espírito devem ser respeitadas e ele sofre as consequências das suas deliberações. Segundo fundamento da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Existe uma regulamentação de casamento para homem e mulher. Por que não haveria uma regulamentação de casamento para pessoas do mesmo sexo? Existe isso no Espiritismo? Sim. O princípio da isonomia também existe no Espiritismo. Todos nós somos iguais. Fomos criados simples e ignorantes. E estamos sujeitos às mesmas leis. Mas que lei é essa que contempla o casamento de um homem e uma mulher e não contempla o casamento de dois homens e 2 mulheres? Terceiro fundamento: liberdade. A Constituição diz: ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Traduzindo, isso diz o seguinte: tudo que não é proibido é permitido. Então, por que é permitido pessoa viver em família, um homem e uma mulher, e não é permitido dois homens e duas mulheres que se amam viver em família? Existe a liberdade no Espiritismo? Existe. Também, nós somos espíritos livres para tomar as nossas decisões. Quarto fundamento, solidariedade. A solidariedade é um princípio constitucional. A solidariedade, ela pode ser resumida naquela expressão dos três mosqueteiros. Qual que é? Um por todos e todos por um. A minoria tem que prestigiar a maioria, e a maioria tem que proteger a minoria, não destruí-la. Existe solidariedade no mundo espiritual? Claro que existe. Tem espírito que largou o mundo dele aqui para vir aqui ensinar as coisas, para ver se a gente aprende alguma coisa. Não fica tratando um ou outro como animal. Quinto fundamento, busca da felicidade. Para que Deus nos criou? Nós somos criados simples e ignorantes para a perfeição e para a felicidade. O que é a felicidade? Esse estado de contentamento interior que você tem com você e ao praticar os atos da vida. Por que um casamento e uma união estável de homem e uma mulher não pode, para contemplar a felicidade, não pode contemplar a felicidade num casal homoafetivo? Esses foram os fundamentos. Tá? Então nós temos 7 tipos de famílias. Depois nós temos o 8º tipo de família que surgiu agora, família anaparental, que é família de pessoas não aparentadas. Por exemplo, eu não casei, né? Já estou ficando velho. Aí eu junto aí, mas demora. Aí eu junto aí com os velhos, a gente vai morar num condomínio de idoso. Nós podemos fazer um documento, montar uma família anaparental. Esse documento vai reger a nossa vida em família. É uma família sem relações sexuais, de parentes distantes ou de amigos, pessoas que querem viver em comum. Hoje é possível. Depois nós temos essa família multiespécie de seres do mundo mineral, vegetal, animal, hominal, que está surgindo com essa modificação no Código Civil que eu falei no começo da conversa. E nós temos um último tipo, que não existe no nosso país, que é o trissal, a família não monogâmica. Quem vive em família não monogâmica é a família de 3 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres. Eles defendem a ideia de que o ser humano pode desenvolver ao mesmo tempo e de forma consensual mais de uma relação afetiva. Então ninguém está enganando ninguém, não. Os 3 se amam e querem viver assim. Isso existe no nosso país? Não. Mas isso existe em 1/3 do mundo. O mundo muçulmano é assim. 1/3 do mundo vive assim. Tá? Vai ser instituído no Brasil? Eu acho que vai. Vai demorar um pouco. Por quê? Como disse para vocês, das 6 maiores bancadas no Congresso, 5 são de centro-direita, são conservadores. Agora, na última eleição, verificou-se que 52% do eleitorado está na faixa de 35 a 60 anos. São pessoas mais velhas e eles tendem a ser conservadoras. 11% está acima de 60. São pessoas velhas, também conservadoras. Então, esse pessoal vai eleger um Congresso conservador. E um Congresso conservador não vai promover esse tipo de modificação. Mas o fluxo de imigrantes muçulmanos no nosso país é muito grande. Vindo da guerra na Palestina, agora o conflito se estendeu para o Irã, para a Turquia. Esse pessoal vai voltar para o Brasil, eles são muçulmanos. E esse tipo de vida não existe no Brasil.
O Supremo já decidiu, a família brasileira é a família monogâmica, de um parceiro só. Se você viver em 3, pode ser pecado, não é crime não, porque a lei não proíbe. Só que a segunda relação não tem direito a nada. Eu tenho 2 mulheres, eu tenho um relacionamento com a primeira, depois aderiu a segunda, nós vivemos tudo junto. Se eu morrer, a primeira, ela é minha meeira, ela recebe metade dos bens. Ela é minha herdeira, ela vai suceder a outra metade. E ela vai receber a minha aposentadoria, a minha pensão. A outra, que chegou depois, não recebe nada. Não é meeira, não é herdeira, não é pensionista. Esse sistema vai sobreviver? Ó, eu acho que quanto maior o fluxo de imigrantes para o país, porque mudou lá em 1890, na República, mudou por quê? O casamento era regido pela igreja, só ele era capaz de formar uma família. Mudou por quê? Por causa dos imigrantes. Porque como é que o cara vai viver aqui? Que tem que voltar para a terra dele. O cara tem 2, 3 mulheres, não é mesmo? Eu chego aqui, elas arrumam 2 maridos também. Eu falo assim, doutor, o senhor está falando de imigrante, mas tem muito brasileiro que vai aderir a isso aí. Não é um imigrante, não. Né? Como vai viver aqui essa comunidade? Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde passa por uma necessidade de regulamentação. E porque a primeira regra de viver em sociedade é ter lei. Ter essas relações. Como é que alguém pode viver com o outro a vida toda e a pessoa morre, o outro vai virar mendigo? Vai para o asilo? Porque vivia na forma que acreditava que era o correto viver? Não é mesmo? Então, são essas famílias que existem hoje, né? E o que o Espiritismo pensa disso? Olha, nós não temos nada parecido na codificação, né? Porque na época de Kardec prevalecia o casamento da igreja, e a família decorria do casamento, era a única forma de construção de família. Hoje não, hoje nós temos 10 formas de construção de família. Mas existe uma passagem lá, no capítulo 14, onde Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec comenta uma fala de Jesus, né, intitulado Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então diz que Jesus foi pregar lá perto de Nazaré, e onde Jesus pregava, juntava-se uma multidão. E ele entrou numa casa e estava pregando lá para algumas pessoas. E chamaram a sua mãe e seus irmãos. E eles foram lá. Aí Maria e os irmãos de Jesus chegaram à porta e não entraram. Mandaram avisar Jesus que estava lá fora. Aí Jesus estava ensinando lá. E alguém interrompeu e falou assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. E Jesus teria olhado para a plateia e teria perguntado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para a plateia disse: são vocês que seguem os ensinamentos do meu Pai que está no céu. Jesus teria sido muito criticado por essa fala, né? Porque ele teria violado um artigo do Decálogo, da lei mosaica, dos 10 mandamentos, honrai pai e mãe. Mas, na verdade, Jesus não quis desonrar a sua mãe e os seus irmãos. Na verdade, Jesus ele viu uma oportunidade para ensinar. E foi isso que ele fez. Ele ensinou. O que Jesus quis ensinar? Bom, primeiro, que ele não teria motivos para desonrar sua mãe e seus irmãos, mas que apesar de reconhecer o amor materno de Maria, o seu sofrimento com a sua situação, Maria não aceitava os ensinamentos de Jesus, né? Maria também não conseguiu, né? Também não seguiu Jesus, né? E nunca deu testemunho dele.
como deu João Batista. Jesus disse que João Batista era primo de Jesus, né? Ele era filho de Isabel, que era primo de Maria, e ele era o primo distante de Jesus. Jesus disse que nascido de mulher, não pisou no mundo ninguém maior que João Batista. E quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, João Batista, que era o maior de todos, olhou para Jesus e falou para Jesus que não era digno de atar as suas sandálias. Então, se João era grande, qual era o tamanho de Jesus? Não era mesmo? Então, Maria não tinha dado testemunho de Jesus. E os seus irmãos também não aceitavam os seus ensinamentos, não. Achavam que ele tinha ficado louco. E tinha ido lá para interditá-lo. Tá? Então, ele não desonrou ninguém, não. Ele falou apenas a verdade. E ele quis ensinar que existem dois tipos de família. Uma família de laços consanguíneos e uma família de laços espirituais. Normalmente, a família de laços consanguíneos e os parentes próximos, elas são a nossa mesma família espiritual. Família espiritual é aquela que já se formou em outras existências, que viveram juntos durante várias existências e que criaram vínculos de convivência, amor e identidade de ideias. Normalmente, esses parentes próximos nossos são a nossa família espiritual. Mas Deus permite que espíritos estranhos reencarnem nessas famílias. Deus permite que espíritos antagônicos reencarnem nessa família, para que a gente possa se harmonizar com eles. Então pode acontecer de você ser mais parente de um estranho do que de um próprio parente consanguíneo seu. Porque existe uma família de laços físicos e existe uma família de laços espirituais. E a família de laços espirituais não tem necessariamente esses formatos da lei. E não estão ligadas à sexualidade exterior. Elas estão ligadas a vínculos de convivência, afinidade e afetividade. Então, senhores, vamos respeitar todas as formas de família. Porque atrás daquela forma pode existir uma família espiritual. De espíritos que vêm vivendo várias existências juntos e que estão vinculados pela convivência, pelo amor e pela afinidade. Independente da forma que está previsto na lei. Independente da sexualidade exterior de cada um, se é homem e mulher, se é duas mulheres, se são dois homens, se os pais são falecidos, se não são falecidos, se é parente próximo, se é parente distante. Hoje, o que vale é o amor, a convivência, o amor e a identidade de ideias como forma de parentesco. E como eu lhes disse, o Espiritismo é a lei natural. Ele vai se impor. Kardec escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo em 1860, 1870, né? E já descrevia a existência da família espiritual, que era aquela composta de espíritos que conviveram, que desenvolveram afeto entre si, afinidade, e que vivem nessa vida. E agora, no nosso Código Civil, a lei é clara. O parentesco é natural, ou seja, da consanguinidade, ou ele é civil, quando ele é reconhecido pela lei. Então, você tem parentes naturais, que são seus ascendentes, de quem você descendeu, e os seus colaterais, aquele que você não descendeu dele, mas tem um tronco comum, irmãos, tios, primos, sobrinhos. E você tem uma família por laços civis, que é aquelas situações que estão previstas em lei. E essas situações previstas em lei estão todas fundadas na convivência, afinidade e afetividade.
Olha, hoje, por exemplo, você vai adotar uma criança, você pode adotar adulto também, viu? Tem gente que acha que é só criança adolescente, mas vocês podem adotar adulto também, viu? É possível. Você vai ter que demonstrar para o juiz da adoção que tem convivência, afinidade e afeto com essa pessoa. Se não, você não adota uma criança, não adota um adolescente, não adota um adulto. O que é isso? Família espiritual. Paternidade socioafetiva. Vocês sabiam? Eu caso com você, você tem um filho. O pai dele é bom, não há qualquer motivo para tirar o nome do pai da certidão de nascimento, destituir o pai. Agora, eu quero adotar o seu filho. Você sabia que hoje é possível pôr o nome de 2 pais e 2 mães, até 2 pais, até 2 mães, na certidão de nascimento? E que depois que pôs o nome ali, não pode tirar mais? E para pôr o nome ali, você sabe que você vai ter que provar sócio-afetividade? Você sabe o que é sócio-afetividade? É convivência, afeto, identidade de ideias. Se você provar, você pode pôr o seu nome lá. Tá? Isso é família espiritual. Você vive com alguém e quer provar na justiça que vocês mantenham uma união estável. Porque ele morreu, porque vocês se separaram, você vai ter que provar que conviveu com ele, que teve afinidade e afeto. Isso é família espiritual. Uniões homoafetivas, uniões de 2 homens e 2 mulheres. Para reconhecer a união estável, tem que ter convivência, afinidade e afeto. Você sabia que se você morrer e tiver filhos menores, antes de morrer, você pode nomear um tutor para eles? Isso é feito por testamento ou por inventário. A Glória Maria, aquela repórter da Globo, ela recebeu a notícia que ela estava com uma doença terminal. Ela nomeou um tutor para 2 filhas adotadas dela. Você sabia que você pode nomear? Se você não nomear, sabe quem vai nomear? O juiz. Sabe quem ele vai escolher? Os avós, ou os irmãos, ou os tios, ou os primos, ou os sobrinhos. Mas quem? Aquele que conviver com a criança. Aquele que tiver afeto, amor por ela. Aquele que tiver uma identidade de ideias. O que é isso? Família espiritual. Colocação em família extensa. A mãe abandona a criança, ela vai ser colocada em adoção. Está na lei. É obrigado, o juiz é obrigado a procurar a família extensa. O que é a família extensa? É aquela composta dos parentes próximos, com quem a criança tem convivência, afinidade e afetividade. O que é isso? Que ela compõe a família espiritual. Tá? Então, senhores, o objetivo da minha palestra é conscientizar os senhores que todas as formas de família, essas 10 formas, merecem o nosso respeito, nosso profundo respeito. Porque atrás delas pode e deve haver uma relação, uma família espiritual, que atende a um planejamento do plano espiritual para viver aqui, para progredir, alcançar a perfeição e a felicidade. Então, essa é a primeira conclusão que nós chegamos. A segunda conclusão: vocês queiram aceitar ou não, o Espiritismo vai se impor e vai prevalecer que o que vale nas relações familiares é a convivência, é o afeto, é a identidade de ideias, e não a mera descendência biológica. O que une as pessoas é a convivência, é o amor e a identidade de ideias. Não ter nascido um do outro. Tá? É isso que eu gostaria de falar para os senhores, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Nós já passamos um pouquinho do tempo. Vou só responder uma aqui. Uma senhora me perguntou se quando eu vou decidir eu levo em conta princípios espíritas. Já perguntaram isso para o presidente da corte de Israel, evidentemente, não perguntaram do espiritismo, né? Perguntaram lá do judaísmo, né? E ele disse o seguinte, que é a pura verdade, né? Cada decisão tem uma premissa inarticulada, ou seja, não escrita.
que é composta de valores do juiz. O juiz julga com os seus valores e depois busca fundamento na lei. Os nossos juízes são naturalistas, eles fazem isso. Eles leem o que aconteceu, tiram as suas conclusões e depois vão buscar na lei. Ele não pode fundamentar em princípios religiosos, porque o Estado é laico, mas ele vai trazer aquele conteúdo que é próprio da sua educação, que é próprio da sua religião, que é próprio da sua vida. Se achar que você vai conseguir dissociar essas duas coisas, você está muito enganado. Está mentindo, porque isso é a própria pessoa, faz parte dela. Tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lá no espiritual, tem consciência disso, que é o afins, porque junta, né? Entendeu? Não tem problema que a gente fala. Não, eu acho que a senhora quer dizer o seguinte, né? Você vai chegar lá no plano espiritual, só vai ter 10, 20 maridos, é isso? Ou 10, 20 mulheres? Não, isso não vai acontecer, porque dentro desse princípio da família espiritual, o que vai prevalecer da nossa família espiritual é a verdadeira convivência, afinidade e afeto. Aqui, muitas vezes, nós nos unimos por mais diversos tipos de conveniência, mas no plano espiritual, isso é a essência dos relacionamentos. E, realmente, ninguém precisa se preocupar, não, que não vai ter 10 maridos, nem 10 mulheres no plano espiritual, nem 50 filhos. Não, é afins mesmo. Tem consciência lá no espiritual? Isso vem, com certeza, vem do planejamento, essas uniões aqui. Vem do planejamento espiritual, sim. Esses espíritos reencarnam com esse planejamento. Mais alguém? Então é isso, senhores. Obrigado pela atenção, vocês deixaram sua casa nessa tarde, né? E agora nós vamos passar aqui para o Carlos, para ele encerrar a nossa palestra de hoje com a maravilhosa música. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o poder da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras,
além da canção, que a gente lembre que Deus está sempre conosco. E esse ato de estar sempre sorrindo é um ato de fé, de saber que Ele está sempre conosco. Eu gostaria de terminar fazendo a prece de Cáritas para vocês, a música My Way, que a gente possa ter esse momento de comunhão com Ele. Ó Deus, que é nosso Pai, que és amor e és bondade, dai força a quem sofrer, dai-nos o dom da caridade e põe no coração toda a verdade e ensina-nos a agir na tua verdade. A quem viaja ao léu, onde no céu a estrela guia, na dor da aflição, consolação e alegria, e a quem adoecer, dá repousar, abranda sua dor e dá-nos caminhar sempre no teu amor. A quem errou se arrepender e na verdade renascer, aos pequeninos suas mãos e aos famintos dai o pão, seja o abrigo dos irmãos que vivem solidão. Ensina-nos a amar, a praticar a caridade, a dar sem receber, a luz da fé ser claridade, a dor faz se acalmar, todas as lágrimas irão secar e num só coração a ti se voltarão. Pleno de força e coragem a refletir tua doce imagem, a aquecer com teu amor a imensidão do teu amor, celebrarás em luz aos céus. Ó ti, Senhor, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que assim seja.